Ela foi rejeitada na entrevista por ser mãe solteira. A justificativa foi direta: não contratamos mulheres com filhos, exigimos disponibilidade total, como se fosse algo perfeitamente normal. Saiu do prédio engolindo o choro, tentando manter a dignidade, até que o milionário dono da empresa descobriu o que aconteceu. E o que ele fez, ninguém esperava. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Rosângela Costa sabia exatamente o momento em que perdeu a vaga. Não foi quando entregou o currículo, nem quando respondeu às perguntas técnicas com a precisão de quem estudou cada detalhe da empresa nos últimos 3 dias. Foi quando a mulher de óculos quadrados, sentada do outro lado da mesa, perguntou com um sorriso que não chegava aos olhos: "A senhora tem filhos?" Rosângela hesitou por apenas um segundo, mas foi tempo suficiente para sentir o peso daquela pergunta. Ela podia mentir, como algumas amigas já haviam sugerido, mas mentiras tinham pernas curtas e ela não construiria nada sólido sobre uma base falsa. Então, respondeu com a verdade, a cabeça erguida, os olhos firmes: "Tenho uma filha de 5 anos. A mulher de óculos quadrados anotou algo no bloco e Rosângela sentiu o estômago revirar. "Entendo", disse a entrevistadora, e aquele tom neutro carregava um julgamento que Rosângela já conhecia bem. "E como a senhora pretende conciliar os horários? Aqui a demanda é intensa, reuniões frequentes, eventualmente viagens." Rosângela explicou que tinha uma rede de apoio, que a filha estudava em período integral, que ela era organizada e nunca faltara em nenhum emprego anterior. Mas enquanto falava, percebia que as palavras apenas ecoavam no ar, sem realmente tocar a pessoa à sua frente. A entrevista terminou com o tradicional: "A gente entra em contato", e Rosângela saiu dali sabendo que não entraria. Era sempre assim. Ela atravessou o saguão da Martins Incorporações com a bolsa apertada contra o corpo, os saltos batendo firme no piso de mármore, tentando manter a postura ereta, mesmo quando sentia que desmoronava por dentro. Mais uma porta fechada. Mais uma vez, ser mãe solteira pesava mais do que suas qualificações, sua experiência, sua dedicação. No elevador, sozinha, ela permitiu que os ombros caíssem um pouco. Apenas um pouco, porque Rosângela havia aprendido ao longo dos últimos 5 anos que desabar completamente era um luxo que ela não podia se dar. Lá fora, o sol de meio de tarde iluminava as ruas de São Paulo com aquela claridade cruel que não combina com dias ruins. Rosângela caminhou até o ponto de ônibus, checou o relógio no celular e calculou se daria tempo de buscar a filha na escola sem atraso. Daria, se o trânsito colaborasse. Sentou-se no banco de metal quente, suspirou fundo e deixou que a frustração vazasse por alguns segundos. "Mais uma", ela murmurou para si mesma, e em seguida balançou a cabeça, afastando o pensamento. Não adiantava lamentar. Tinha que seguir em frente, procurar outra vaga, enviar mais currículos, ensaiar mais respostas para as perguntas que sempre viriam. O que Rosângela não sabia era que naquele exato momento, a poucos andares acima de onde ela havia acabado de sair, Edenilson Martins estava prestes a descobrir algo que mudaria completamente o rumo daquela história. Edenilson não costumava descer até o Departamento de Recursos Humanos. Seu tempo era dividido entre reuniões estratégicas, análises de mercado e decisões que movimentavam milhões de reais. Ele havia construído a Martins Incorporações do zero, com uma mistura de visão empresarial aguçada e uma teimosia que muitos chamavam de genialidade. Aos 42 anos, era respeitado, temido e, em alguns círculos, admirado. Mas naquela tarde, ele precisava revisar pessoalmente os perfis dos novos contratados para o projeto de expansão em Campinas. Era um projeto que exigia talentos específicos, pessoas com formação técnica sólida e capacidade de adaptação rápida. Ele confiava em sua equipe de RH, mas preferia dar uma olhada final antes de assinar qualquer coisa. Quando Edenilson abriu a pasta com os currículos aprovados, notou que faltava um nome.
Ele havia visto na triagem inicial que fizera semanas atrás uma candidata que se destacava, Rosângela Costa. Formação impecável, experiência relevante, cartas de recomendação excelentes. Ele se lembrava porque havia marcado aquele currículo com um post-it amarelo, anotando perfil ideal para coordenação técnica, mas o nome não estava entre os selecionados. Edenilson franziu a testa e ligou para o ramal do RH. Cláudia, cadê a Rosângela Costa? O currículo dela estava na minha lista de prioridades. Do outro lado da linha, houve uma pausa breve, e então a voz de Cláudia, a coordenadora de recrutamento, soou levemente constrangida. Senhor Martins, ela foi entrevistada hoje de manhã, mas não seguimos com a candidatura. Por quê? A pergunta saiu mais afiada do que Edenilson pretendia. Ela não tinha o perfil comportamental que buscamos. Mencionou que tem uma filha pequena e a avaliadora considerou que isso poderia gerar conflitos de horário. Edenilson ficou em silêncio por alguns segundos, processando o que acabara de ouvir. Ela mencionou que tem uma filha pequena. Ele repetiu, devagar, como se testasse o peso daquelas palavras. E isso foi critério de desclassificação? Senhor Martins, a gente sempre avalia a disponibilidade. Disponibilidade está no contrato de trabalho, Cláudia, não em suposições sobre a vida pessoal de alguém. A voz dele estava controlada, mas havia uma dureza que Cláudia conhecia bem. Quero o contato dela, agora. Ele desligou antes que a coordenadora pudesse responder. Edenilson se levantou da cadeira e caminhou até a janela do escritório, as mãos nos bolsos, o olhar perdido na linha do horizonte recortada por prédios. Ele não costumava se envolver em questões de contratação no nível operacional, mas aquilo o incomodou profundamente. Não apenas porque Rosângela era qualificada, mas porque ele conhecia bem demais aquele tipo de julgamento. Sua própria mãe havia sido rejeitada inúmeras vezes ao longo da vida, sempre com desculpas que disfarçavam o preconceito real. Mulher, sozinha, com filho para criar. Edenilson cresceu vendo a força dela, a resiliência que o mundo insistia em ignorar. E foi exatamente por isso que ele jurou, quando abriu a própria empresa, que jamais permitiria que competência fosse medida por circunstâncias pessoais. Mas ali estava, descobrindo que mesmo em sua própria empresa, aquilo ainda acontecia. O telefone tocou. Era Cláudia com o número de Rosângela. Edenilson anotou, agradeceu de forma breve e antes que pudesse pensar duas vezes, discou. Cada toque parecia durar uma eternidade, e ele se pegou ensaiando mentalmente o que diria. Não queria que aquilo soasse como pena. Não era. Era justiça, era corrigir um erro que jamais deveria ter acontecido. E talvez, em algum canto distante de sua mente, fosse também um eco daquela criança que um dia viu a mãe chorar escondida depois de mais uma porta fechada na cara. Rosângela estava no ônibus quando o celular vibrou. Número desconhecido. Ela hesitou, mas atendeu. Alô? Boa tarde. Falo com Rosângela Costa? A voz era masculina, grave, formal. Sim, sou eu. Aqui é Edenilson Martins, da Martins Incorporações. A senhora tem alguns minutos para conversarmos? Rosângela sentiu o coração disparar. Edenilson Martins, o dono. Ela conhecia o nome de todas as reportagens, das matérias em revistas de negócios, dos outdoors espalhados pela cidade. Mas por que ele estaria ligando para ela? Claro, Sr. Martins, estou ouvindo. Eu soube que a senhora foi entrevistada hoje e que não foi selecionada. Rosângela fechou os olhos por um instante, preparando-se para ouvir mais uma justificativa burocrática. Sim, senhor, eu entendo. Agradeço pela oportunidade de... A senhora não precisa agradecer, ele interrompeu com uma firmeza que não era agressiva, mas que cortava qualquer formalidade vazia. Eu liguei porque li seu currículo pessoalmente e quero deixar claro que a decisão de não contratá-la foi um erro da minha equipe, um erro que eu não compactuo. Rosângela ficou muda. Ela não esperava por aquilo. Eu gostaria de conversar com a senhora pessoalmente, amanhã, se possível.
no meu escritório. Não é uma entrevista, é uma conversa. Ela engoliu seco, tentando processar o que estava acontecendo. Senhor Martins, eu não sei o que dizer. Diga que vai aparecer. Às 9 da manhã. Vou deixar seu nome na recepção. Houve uma pausa, e então ele acrescentou, com um tom que parecia carregar algo além de formalidade. Eu não costumo fazer isso, Rosângela, mas acredito que algumas coisas não podem passar despercebidas. Ela murmurou estarei lá, quase automático, e quando a ligação terminou, ficou segurando o celular com as duas mãos, o coração ainda acelerado, tentando entender o que acabara de acontecer. O ônibus seguia pela marginal Tietê, o trânsito denso e barulhento ao redor, mas dentro dela havia um silêncio estranho, como se o mundo tivesse pausado por um instante. Será que aquilo era real? Ou apenas mais uma falsa esperança? Rosângela não dormiu direito naquela noite. Ficou deitada na cama estreita do apartamento de 2 cômodos, olhando para o teto rachado, repassando mentalmente cada palavra que Edenilson Martins havia dito ao telefone. A voz dele ecoava em sua mente, firme, direta, sem rodeios. Não era pena. Ela conhecia bem o tom de pena, aquele jeito condescendente que algumas pessoas usavam quando descobriam que ela criava a filha sozinha. Aquilo era diferente. Havia algo na forma como ele falara, uma convicção que a deixou inquieta e, ao mesmo tempo, estranhamente esperançosa. Ao seu lado, no colchão que dividia com a filha, Laura dormia tranquila, os cabelos castanhos espalhados no travesseiro, um braço jogado por cima do ursinho de pelúcia desbotado. Rosângela virou-se de lado e observou o rosto sereno da menina. Tudo o que ela fazia, cada entrevista, cada currículo enviado, cada humilhação engolida, era por aquela criança. Para que Laura tivesse uma vida melhor, para que nunca precisasse escolher entre dignidade e sobrevivência. Rosângela passou a mão levemente pelos cabelos da filha, cuidando para não acordá-la, e sussurrou uma promessa silenciosa. Vai dar certo. Dessa vez vai. Quando o despertador tocou às 6 da manhã, Rosângela já estava acordada. Levantou-se devagar, preparou o café, acordou Laura com carinho, ajudou-a a vestir o uniforme da escola. A rotina era sempre a mesma, mas naquela manhã, cada gesto parecia carregado de uma tensão diferente. Laura, com a boca cheia de pão com manteiga, percebeu. Mãe, você está diferente hoje. Rosângela sorriu, tentando disfarçar. Diferente como? Sei lá, tá parecendo quando você vai fazer prova. A menina tinha uma percepção assustadora para os 5 anos. Rosângela riu baixinho e beijou a testa dela. É uma coisa importante no trabalho, filha, mas vai dar tudo certo. Você sempre fala isso, Laura respondeu séria. E sempre dá certo? Rosângela segurou o queixo da filha com delicadeza. Nem sempre do jeito que a gente quer, mas a gente nunca desiste, lembra? Laura assentiu, satisfeita com a resposta, e voltou a comer. Rosângela deixou a filha na escola pontualmente às 7h30 e seguiu direto para a Martins Incorporações. Chegou com 40 minutos de antecedência, mas preferiu esperar em uma cafeteria próxima ao prédio. Pediu um café preto, sentou-se em um canto e revisou mentalmente tudo o que poderia dizer. Não sabia exatamente o que Edenilson Martins esperava daquela conversa, mas ela precisava estar preparada para qualquer coisa. Às 8h55, Rosângela entrou no saguão da empresa. Dessa vez, o peso no peito era diferente. Não era o da derrota antecipada, mas o da expectativa incerta. Na recepção, uma moça loira de sorriso educado confirmou o nome dela na lista e indicou o elevador. 23º andar. O Sr. Martins já a espera. O elevador subiu rápido, mas para Rosângela cada segundo parecia interminável. Quando as portas se abriram, ela se viu em um corredor amplo, com paredes de vidro que revelavam uma vista impressionante da cidade. Uma secretária a recebeu com um aceno e a conduziu até uma sala no fim do corredor. A porta estava entreaberta. Pode entrar, disse a secretária, e se afastou.
Rosângela respirou fundo e empurrou a porta. O escritório era grande, mas não ostensivo. Havia uma mesa de madeira clara, estantes com livros e pastas, uma parede inteira de vidro com vista para a Avenida Paulista. E no centro daquele espaço, de pé, com as mãos nos bolsos do terno azul marinho, estava Edenilson Martins. Ele era mais alto do que ela imaginava, os cabelos escuros levemente grisalhos nas têmporas, o rosto marcado por uma expressão séria que parecia natural, não forçada. Quando ele a viu, seus olhos escuros a avaliaram por um instante, mas não havia frieza naquele olhar. Havia curiosidade e algo que ela não soube identificar. "Bom dia, Rosângela", ele disse, e o uso do primeiro nome, sem formalidades excessivas, a pegou de surpresa. "Bom dia, Sr. Martins. Senta, por favor." Ele indicou uma das cadeiras em frente à mesa e se sentou do outro lado. Rosângela obedeceu, mantendo a postura ereta, as mãos sobre a bolsa no colo. Edenilson ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse escolhendo as palavras certas. Então começou. "Eu sei que você deve estar confusa e eu não vou enrolar. Li seu currículo e ele é excelente. Você tem exatamente o perfil que eu procurava para o projeto de Campinas. Mas minha equipe de RH decidiu que ser mãe solteira era um problema." Rosângela sentiu o rosto esquentar, mas não desviou o olhar. "Eu entendo a preocupação deles, Sr. Martins. Muitas empresas estão erradas", ele a cortou com firmeza. "E eu não vou permitir que isso aconteça aqui, não dessa forma." Ele se inclinou levemente para a frente, os braços apoiados na mesa. "Minha mãe me criou sozinha. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 4 anos. Ela trabalhou em 3 empregos diferentes ao mesmo tempo para garantir que eu tivesse comida na mesa e roupa limpa. E eu vi, Rosângela, quantas vezes ela foi rejeitada. Quantas vezes disseram que ela não era confiável porque tinha um filho pequeno. Quantas vezes ela chorou escondida, achando que eu não estava vendo." A voz dele ficou mais baixa, mas não perdeu a intensidade. "Eu construí essa empresa com o dinheiro que ela economizou durante anos. Cada tijolo aqui tem o suor dela. E eu jamais vou compactuar com o tipo de preconceito que quase destruiu a vida da minha mãe." Rosângela sentiu a garganta apertar. Ela não esperava aquilo. Não esperava que um homem na posição dele compartilhasse algo tão íntimo com uma desconhecida. "Eu sinto muito pelo que sua mãe passou", ela disse com sinceridade. "Eu sei como é." "Eu sei que você sabe", Edenilson respondeu. E havia algo no olhar dele que a fazia acreditar que ele realmente entendia. "Por isso eu liguei, não por pena, mas porque você merece essa chance e porque eu não vou deixar que um erro da minha equipe desperdice um talento." Ele pegou uma pasta sobre a mesa e a abriu. "Eu quero oferecer a vaga para você. Coordenação técnica do projeto de Campinas, salário compatível com o mercado, benefícios completos e horário flexível. Eu não vou mentir, a demanda é intensa. Mas se você consegue criar uma filha sozinha e ainda manter um currículo como o seu, eu sei que você dá conta." Rosângela ficou olhando para ele, tentando processar tudo. Era real, não era armadilha, não era falsa promessa. Era uma oportunidade de verdade. "Eu posso começar quando o senhor precisar", ela disse, e a voz saiu mais firme do que ela esperava. Edenilson sorriu. Foi um sorriso discreto, mas genuíno. "Segunda-feira, às 9. Ele estendeu a mão por cima da mesa. Rosângela a apertou, sentindo a força daquele aperto, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava no lugar certo. Quando Rosângela saiu do escritório, a secretária já tinha todos os documentos prontos para ela assinar. Contrato, termos, crachá provisório. Tudo aconteceu rápido, eficiente, como se já estivesse planejado. Ela desceu no elevador com o contrato dentro da bolsa, o coração ainda acelerado, e quando as portas se abriram no térreo, teve que se apoiar por um instante na parede de vidro. Havia conseguido, não por milagre, não por sorte, mas porque alguém havia enxergado além do preconceito. Alguém havia decidido que ela merecia.
Rosângela saiu do prédio e caminhou até o ponto de ônibus, mas dessa vez a claridade do sol não a incomodava. Ela pegou o celular e enviou uma mensagem para a amiga que cuidava de Laura nas emergências. Conseguiu emprego. Vou buscar ela mais tarde. Obrigada por tudo. A resposta veio em segundos. Sabia que ia dar certo. Você merece, amiga. Rosângela sorriu, guardou o celular e ficou ali parada, observando o movimento da cidade. Pela primeira vez em anos, ela permitiu que a esperança não viesse acompanhada de medo. A primeira semana de Rosângela na Martins Incorporações foi intensa. Ela chegava cedo, ficava até mais tarde que o necessário, absorvia cada informação sobre o projeto de Campinas, como se sua vida dependesse disso. E, de certa forma, dependia. Não apenas pelo salário que finalmente permitia respirar sem o sufoco constante das contas atrasadas, mas porque ela precisava provar para si mesma e para todos ali que não era um favor, era competência, era merecimento. O escritório ocupava 2 andares inteiros e o projeto de Campinas tinha uma sala exclusiva no 22º andar. Rosângela foi apresentada à equipe. 7 pessoas, entre engenheiros, arquitetos e analistas financeiros. A maioria a recebeu com cordialidade profissional, mas ela sentiu o peso dos olhares curiosos. Todos sabiam que ela havia sido contratada diretamente por Edenilson Martins, e isso gerava um misto de respeito e desconfiança. Ela não ligou. Estava acostumada a ter que provar seu valor, o dobro, o triplo, para ser levada a sério. Faria de novo, quantas vezes fosse preciso. Edenilson aparecia ocasionalmente nas reuniões de acompanhamento. Ele não era do tipo que microgerenciava, mas fazia questão de estar presente nos momentos decisivos. Rosângela percebeu que ele tinha uma forma particular de conduzir as discussões. Ouvia mais do que falava, fazia perguntas precisas e, quando discordava, apresentava argumentos sem soar arrogante. Era diferente de outros chefes que ela já tivera. Havia uma autoridade natural nele, mas não aquela prepotência vazia de quem precisa gritar para ser ouvido. Numa dessas reuniões, Rosângela apresentou uma proposta de otimização de custos que havia preparado durante o fim de semana. Era arriscada, porque mexia na estrutura já aprovada, mas os números mostravam uma economia significativa sem comprometer a qualidade. A sala ficou em silêncio quando ela terminou de falar. Edenilson folheou os documentos que ela havia distribuído, analisou os gráficos e então ergueu o olhar. Quanto tempo você levou para montar isso? 2 dias, Rosângela respondeu, sem titubear. Trabalhei no fim de semana. Ele assentiu devagar, e havia algo no olhar dele que ela não conseguia decifrar completamente. É sólido. Vamos implementar. Alguns membros da equipe trocaram olhares, mas ninguém questionou. Quando a reunião terminou, Rosângela estava organizando seus papéis quando Edenilson se aproximou. Você não precisava ter trabalhado no fim de semana, ele disse, em tom baixo, como se não quisesse que os outros ouvissem. Eu sei, mas eu queria, Rosângela respondeu, encontrando o olhar dele. Faz parte de quem eu sou. Edenilson ficou em silêncio por um instante, como se estivesse avaliando aquelas palavras. Tudo bem, mas não se queime. Você tem uma filha que precisa de você inteira, não exausta. A forma como ele disse aquilo pegou Rosângela de surpresa. Não era uma crítica, nem uma ordem. Era um lembrete gentil, quase paternal. Ela assentiu, sem saber bem o que responder, e ele se afastou em direção ao elevador. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina. Rosângela se adaptou rapidamente ao ritmo da equipe e suas contribuições começaram a ser reconhecidas. Ela sentia que finalmente estava construindo algo sólido, algo que ia além de sobreviver o mês. Mas, ao mesmo tempo, havia uma tensão crescente que ela não conseguia ignorar. Edenilson.
Ele não era invasivo, não cruzava limites, mas estava presente de uma forma que mexia com ela. Havia os momentos em que ele aparecia na sala do projeto sem aviso prévio e ficava observando o trabalho dela por alguns segundos antes de fazer uma pergunta. Havia as vezes em que ele segurava a porta do elevador quando a via chegar correndo, mesmo que isso significasse atrasar a própria agenda. Havia o jeito como ele sempre perguntava se estava tudo bem, como se realmente quisesse saber a resposta, não apenas cumprir uma formalidade. E Rosângela, que havia passado anos erguendo muros ao redor de si mesma, começou a perceber que aqueles muros estavam rachando. Certa tarde, Rosângela estava sozinha na sala de reuniões, revisando contratos, quando a luz do corredor se apagou. Faltava pouco para as 7 da noite, e a maioria dos funcionários já havia ido embora. Ela levantou-se e foi até a porta, mas percebeu que o corredor inteiro estava escuro. Suspeitou de algum problema elétrico. Pegou o celular para usar a lanterna e foi em direção à escada de emergência. Foi quando ouviu passos atrás de si. Virou-se e viu a silhueta de Edenilson na porta da sala dele, também com o celular iluminando o caminho. "Problema elétrico", ele disse caminhando até ela. "Já chamei a manutenção. Deve voltar em alguns minutos." Rosângela assentiu, mas ficou ali parada, sem saber se deveria esperar ou descer pelas escadas. Edenilson pareceu perceber sua hesitação. "Você ainda não foi embora?" "Estava terminando de revisar uns documentos. Você sempre fica até tarde." Não era uma pergunta, era uma constatação. Rosângela deu de ombros. "É que eu gosto de deixar tudo organizado antes de sair." Ele se aproximou mais, e a luz do celular dele iluminou o rosto de Rosângela. "Ou é porque você ainda acha que precisa provar alguma coisa?" A frase pegou ela desprevenida. "Eu não..." "Rosângela, você já provou, desde o primeiro dia." Havia uma sinceridade na voz dele que desarvorou qualquer resposta que ela pudesse ter. Eles ficaram ali, no corredor escuro, apenas com a luz dos celulares entre eles, e o silêncio não era constrangedor. Era estranho, mas não desconfortável. "Por que você fez isso?" Rosângela perguntou de repente, e nem ela mesma sabia de onde vinha aquela coragem. "Me contratar, ligar para mim. Você não me conhecia." Edenilson desviou o olhar por um instante, como se estivesse escolhendo as palavras. Quando voltou a encará-la, havia uma vulnerabilidade ali que ela não esperava ver. "Porque eu sei como é estar do outro lado. Eu sei como é sentir que o mundo te julga antes de te conhecer. E eu prometi para mim mesmo, quando construí essa empresa, que jamais faria isso com ninguém." Ele fez uma pausa. "Mas não foi só isso." Rosângela sentiu o coração acelerar. "Então foi o quê?" Edenilson hesitou, e pela primeira vez, desde que ela o conhecera, ele pareceu inseguro. "Foi a forma como você me olhou quando eu ofereci a vaga. Você não me agradeceu com aquele tom de quem deve um favor. Você aceitou como quem sabe que merece, e eu não vejo isso com frequência." Rosângela engoliu seco. Ela não sabia o que dizer. Não sabia se deveria dizer alguma coisa. A luz voltou de repente, e o corredor ficou iluminado novamente. Edenilson deu um passo para trás, e a distância segura entre eles foi restaurada. "Você deveria ir para casa," ele disse, voltando ao tom profissional. "Sua filha deve estar te esperando." Rosângela assentiu, ainda processando tudo o que havia sido dito. "Boa noite, Sr. Martins." "Boa noite, Rosângela." Ela pegou suas coisas e desceu no elevador, mas durante todo o caminho de volta para casa, as palavras de Edenilson ecoavam em sua mente. Havia algo acontecendo ali, algo que ia além de uma relação profissional. E pela primeira vez em muito tempo, Rosângela não sabia se deveria ter medo disso ou permitir que acontecesse. Quando chegou em casa, Laura já estava dormindo no sofá, com a babá ao lado assistindo televisão. Rosângela pagou a moça, agradeceu e carregou a filha até a cama. Deitou-se ao lado dela, observando o rosto tranquilo da menina, e sussurrou para si mesma: "O que eu estou fazendo?" Mas no fundo, ela já sabia a resposta. Estava permitindo que alguém entrasse.
Estava baixando a guarda, e isso era tão assustador quanto libertador. Os dias seguintes foram diferentes. Rosângela tentou manter a rotina, a concentração no trabalho, a postura profissional de sempre, mas algo havia mudado depois daquela conversa no corredor escuro. Ela se pegava prestando atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como Edenilson ajustava a gravata antes de entrar em uma reunião. O jeito como ele sorria discretamente quando alguém fazia uma piada. O tom de voz que ele usava ao telefone quando achava que ninguém estava ouvindo. Eram coisas pequenas, irrelevantes, mas que ocupavam um espaço em sua mente que ela não sabia que existia. E o pior, ou talvez o melhor, era que ela percebia que ele também estava diferente. Edenilson passou a aparecer mais vezes na sala do projeto, sempre com alguma desculpa plausível, uma pergunta técnica, um ajuste de cronograma, mas Rosângela sentia que havia algo mais. Ele demorava alguns segundos a mais do que o necessário. Perguntava sobre coisas que iam além do trabalho, como se estivesse tentando conhecê-la de verdade, e não apenas a funcionária eficiente que ela se esforçava para ser. Numa quinta-feira à tarde, Rosângela estava revisando plantas na mesa de reuniões quando Edenilson entrou com 2 xícaras de café. Ela ergueu o olhar, surpresa. "Achei que você precisasse", ele disse, colocando uma das xícaras na frente dela. "Você tem cara de quem pulou o almoço de novo." Rosângela sorriu sem jeito. "É que eu queria adiantar isso aqui antes da reunião de amanhã." "Rosângela, você precisa comer. Eficiência não funciona com estômago vazio." Ele puxou uma cadeira e sentou-se do outro lado da mesa, o que a pegou de surpresa. Edenilson raramente se sentava nas reuniões informais. Geralmente ficava de pé, dava suas orientações e saía. Mas ali estava ele, com a xícara de café nas mãos, sem pressa nenhuma. "Obrigada pelo café", ela disse, pegando a xícara e sentindo o calor reconfortante nas mãos. "Como está a Laura?" A pergunta saiu natural, mas Rosângela sentiu o impacto dela. Ele lembrava do nome da filha. Ele havia perguntado. "Ela está bem, crescendo rápido demais." Edenilson sorriu, e havia uma genuinidade naquele sorriso que desarvorava qualquer tentativa de Rosângela de manter a distância. Criança é assim. Quando a gente percebe, já não cabem mais no colo. Ela o observou com curiosidade. "Você tem filhos?" Ele balançou a cabeça. "Não, nunca tive tempo para construir uma família. Ou talvez nunca tenha encontrado alguém com quem eu quisesse construir isso." Havia um peso naquela resposta, algo que ia além das palavras. Rosângela não perguntou mais nada, mas o silêncio que se instalou entre eles não era vazio, era cheio de coisas não ditas. "Você é uma boa mãe", Edenilson disse de repente, quebrando o silêncio. Rosângela piscou confusa. "Como você sabe?" "Porque eu vejo. A forma como você fala dela. A forma como você organiza sua vida em volta dela. Isso não é comum." Rosângela sentiu um aperto no peito. Poucas pessoas reconheciam isso. A maioria via apenas o esforço, o cansaço, os desafios. Mas ele via além. "Obrigada", ela murmurou. E havia uma sinceridade naquela palavra que ia muito além de uma resposta automática. Edenilson ficou olhando para ela por alguns segundos, e Rosângela teve a impressão de que ele queria dizer algo mais. Mas então ele se levantou, pegou a xícara vazia e voltou ao tom profissional. "Não esquece de comer alguma coisa. Preciso de você inteira para a reunião de amanhã." Ele saiu da sala antes que ela pudesse responder, e Rosângela ficou ali, olhando para a porta por onde ele havia saído, tentando entender o que estava acontecendo com ela. Não era apenas atração. Era algo mais profundo, mais complicado. Era a sensação de ser vista, de ser reconhecida, de não precisar fingir ser mais forte do que realmente era. Naquela noite, Rosângela chegou em casa mais cedo do que nos últimos dias. Laura estava na sala desenhando e, quando viu a mãe, largou tudo e correu para abraçá-la. "Mãe, você chegou cedo!" Rosângela a pegou no colo e girou com ela, arrancando risadas da menina.
Cheguei sim, princesa. Hoje a gente vai jantar juntas, sem pressa. Elas prepararam um macarrão simples, mas que para Laura era uma festa. Durante o jantar, a menina contou sobre a escola, sobre os amigos, sobre a professora que havia elogiado o desenho dela. Rosângela ouviu tudo com atenção, mas em algum momento sua mente derivou para Edenilson, para a forma como ele havia perguntado sobre Laura, para o jeito como ele a olhava. Mãe, você está ouvindo? Laura a trouxe de volta à realidade. Desculpa, filha. Tô ouvindo sim. Laura inclinou a cabeça, curiosa. Você tá diferente. Rosângela franziu a testa. Diferente como? Não sei. Tá mais feliz. A palavra pegou Rosângela de surpresa. Feliz. Ela não tinha percebido. Mas talvez Laura estivesse certa. Havia algo diferente. Algo que não era apenas o emprego ou a estabilidade financeira. Era algo mais interno, mais sutil. Era permitir-se sentir de novo. Na manhã seguinte, a reunião de acompanhamento do projeto foi tensa. Havia um imprevisto com um dos fornecedores e o cronograma estava ameaçado. Rosângela apresentou alternativas, mas a pressão era grande. Edenilson liderou a discussão com firmeza, mas em nenhum momento descontou a frustração na equipe. Ele era exigente, mas justo. Quando a reunião terminou, todos saíram rapidamente, menos Rosângela, que ficou organizando os documentos. Edenilson permaneceu sentado, os dedos tamborilando na mesa, claramente irritado com a situação. A gente resolve, Rosângela disse, quebrando o silêncio. Ele ergueu o olhar para ela. Você tem certeza? Tenho, já passei por pior. Edenilson a observou por um longo momento, e então algo no rosto dele se suavizou. Eu sei que sim. Ele se levantou e caminhou até a janela, as mãos nos bolsos. Às vezes eu esqueço que tem gente que sabe o que é recomeçar de verdade. Eu construí tudo isso, mas nunca perdi tudo. Você perdeu, e ainda assim está aqui. Rosângela ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Isso me impressiona. Ele continuou ainda de costas. Mais do que você imagina. Rosângela se aproximou devagar, parando a alguns passos dele. Edenilson, ela chamou, e foi a primeira vez que usou o nome dele sem o Senhor Martins. Ele se virou e os olhos dele encontraram os dela. Havia uma intensidade ali que não podia mais ser ignorada. O que a gente está fazendo? Ela perguntou em voz baixa. Edenilson hesitou, e pela primeira vez ela o viu verdadeiramente vulnerável. Eu não sei, ele admitiu, mas eu sei que não consigo parar. Rosângela sentiu o coração disparar. Ela sabia que estava à beira de algo irreversível, sabia que cruzar aquela linha mudaria tudo. E ao mesmo tempo sabia que já era tarde demais para voltar. Eu também não, ela sussurrou. Eles ficaram ali, parados, a poucos passos um do outro, e o mundo lá fora continuava girando, mas dentro daquela sala o tempo parecia ter parado. Edenilson deu um passo à frente, hesitante, como se estivesse testando os próprios limites. Rosângela não recuou. E quando ele estendeu a mão e tocou levemente o rosto dela, ela fechou os olhos, permitindo que aquele gesto dissesse tudo o que as palavras não podiam. Rosângela não sabia como nomear o que estava acontecendo. Não era um relacionamento declarado, não havia rótulos, mas também não era apenas uma atração silenciosa. Era algo que existia nos espaços entre as palavras, nos olhares que duravam alguns segundos a mais, nos gestos que diziam muito mais do que qualquer conversa formal poderia expressar. Edenilson não cruzou nenhuma linha inapropriada naquele dia no escritório. O toque no rosto dela foi breve, delicado e carregado de uma contenção que ambos sabiam ser necessária. Eles trabalhavam juntos. Havia hierarquias, responsabilidades, e Rosângela não queria que nada do que estava nascendo entre eles fosse manchado por julgamentos ou mal-entendidos. Mas, ao mesmo tempo, ela não conseguia negar que algo havia mudado e que aquela mudança era impossível de desfazer. Nas semanas seguintes, eles estabeleceram uma dinâmica curiosa.
No escritório, mantinham a formalidade necessária. Rosângela continuava sendo a profissional dedicada e Edenilson, o chefe respeitoso e exigente. Mas havia momentos pequenos e preciosos em que a barreira caía. Uma conversa rápida no elevador, um café compartilhado na sala de reuniões quando todos já haviam ido embora. Uma troca de mensagens após o expediente, sempre começando com algo relacionado ao trabalho, mas que inevitavelmente derivava para assuntos mais pessoais. Edenilson passou a perguntar sobre Laura com frequência. Queria saber como ela estava na escola, se gostava de desenhar, quais eram suas comidas favoritas. E Rosângela, que sempre fora reservada sobre sua vida pessoal, descobriu que gostava de compartilhar aquilo com ele. Havia algo na forma como ele ouvia, genuinamente interessado, que a fazia sentir que Laura não era um fardo ou uma complicação. Era parte de quem ela era, e ele não via isso como um problema. Certo sábado de manhã, Rosângela estava no mercado com Laura quando o telefone tocou. Era Edenilson. Ela hesitou por um segundo antes de atender, porque sábado era dia dela com a filha, e ela raramente atendia ligações de trabalho no fim de semana. Mas atendeu. "Oi", ele disse, e havia algo diferente no tom de voz, mais leve, menos formal. "Oi", Rosângela respondeu, afastando-se um pouco de Laura, que estava escolhendo biscoitos na prateleira. "Desculpa ligar no sábado. Eu sei que é seu dia com a Laura." "Tudo bem. Aconteceu alguma coisa?" "Não, não é trabalho. Eu só queria saber se vocês têm algum plano para hoje." Rosângela franziu a testa, confusa. "A gente vai passar o dia em casa." "Por quê?" Houve uma pausa do outro lado da linha, como se ele estivesse reunindo coragem. "Eu estava pensando se vocês gostariam de ir ao parque. Tem uma feira de artesanato no Ibirapuera hoje. Pensei que a Laura pudesse gostar." Rosângela ficou em silêncio, processando a proposta. Edenilson estava convidando as duas para sair. Não era uma reunião de trabalho disfarçada. Era um convite real, pessoal. "Edenilson, eu não sei se você achar que é cedo demais." "Eu entendo." Ele interrompeu rapidamente. "Não quero te pressionar. Só achei que seria legal. Mas se você preferir esperar, tudo bem." Rosângela olhou para Laura, que agora estava comparando 2 pacotes de biscoitos com uma seriedade adorável. Ela pensou em todas as razões pelas quais deveria recusar. Pensou nos riscos, nas complicações, no que aquilo poderia significar. E então pensou em como havia se sentido nas últimas semanas. Mais leve, mais inteira, mais ela mesma. "A gente aceita", ela disse, antes que pudesse mudar de ideia. O parque estava cheio quando elas chegaram. Famílias espalhadas pelos gramados, crianças correndo, vendedores de pipoca e algodão doce. Edenilson as esperava perto da entrada principal, vestido de forma casual, jeans escuros e uma camisa branca de mangas dobradas. Quando ele viu Laura, abaixou-se até a altura dela e estendeu a mão. "Oi, Laura, eu sou o Edenilson. Sua mãe trabalha comigo." Laura olhou para ele com aquela desconfiança natural de criança, mas então apertou a mão dele. "Você é o chefe da minha mãe?" "Sou, mas hoje eu sou só o Edenilson. Pode ser?" Laura pensou por um segundo e então assentiu satisfeita. Rosângela sentiu o peito apertar ao ver aquela interação. Ele não estava tentando impressionar, não estava forçando nada. Era genuíno. E Laura, que normalmente era reservada com estranhos, pareceu sentir isso. Eles caminharam pela feira, parando em algumas barracas. Edenilson comprou um catavento colorido para Laura, que ficou encantada, girando o brinquedo no ar e rindo ao ver as cores se misturarem. Rosângela observava tudo com uma mistura de alegria e medo. Alegria, porque aquilo parecia tão natural, tão certo. Medo, porque ela sabia que estava se permitindo sonhar com algo que talvez fosse grande demais para caber em sua vida. Em certo momento, Laura pediu para ir ao parquinho e Edenilson a levou até lá enquanto Rosângela comprava água. Quando ela voltou,
Encontrou os dois sentados no balanço, Laura rindo, enquanto Edenilson empurrava levemente com cuidado. Rosângela ficou parada, observando a cena, e sentiu os olhos arderem. Quantas vezes ela havia sonhado com isso? Com alguém que olhasse para sua filha não como um peso, mas como uma parte preciosa de quem ela era. Edenilson notou sua presença e se aproximou, deixando Laura balançando sozinha. Ela é incrível, ele disse com sinceridade. É igual a você. Rosângela sorriu, mas havia uma tristeza naquele sorriso. Edenilson, eu preciso te dizer uma coisa. Ele ficou sério, percebendo o tom dela. Pode falar. Eu não posso te dar promessas. Eu não posso te garantir que isso vai funcionar. Minha vida é complicada, eu tenho responsabilidades e eu não posso arriscar machucar a Laura se as coisas não derem certo. Edenilson a encarou por um longo momento e então pegou a mão dela, entrelaçando os dedos com delicadeza. Rosângela, eu não estou pedindo promessas. Eu só estou pedindo que você me deixe tentar. Deixa eu estar aqui. Deixa eu conhecer vocês de verdade. E se um dia você decidir que não é isso que você quer, eu vou respeitar. Mas me dá a chance de mostrar que eu não vou desistir só porque é difícil. Rosângela sentiu as lágrimas escorrerem antes que pudesse segurá-las. Não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio, de finalmente permitir que alguém entrasse, de acreditar, mesmo com medo, que talvez ela merecesse isso. Tá bem, ela sussurrou. Tá bem. Edenilson sorriu, e havia uma felicidade genuína naquele sorriso que aqueceu o peito dela. Eles ficaram ali, de mãos dadas, observando Laura brincar, e pela primeira vez em muito tempo, Rosângela sentiu que não estava sozinha, e que talvez, apenas talvez, aquilo pudesse se transformar em algo duradouro. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. Laura correu até eles, segurando o catavento como se fosse o maior tesouro do mundo. Mãe, a gente pode voltar aqui outro dia? Rosângela olhou para Edenilson, que assentiu levemente. Pode sim, filha. A gente volta. E enquanto caminhavam juntos em direção à saída do parque, Rosângela percebeu que aquilo não era mais apenas uma possibilidade distante. Era real e era assustador, mas também era lindo. Os meses seguintes foram uma descoberta constante. Edenilson passou a fazer parte da rotina de Rosângela e Laura de uma forma que parecia natural, como se sempre tivesse estado ali. Ele aparecia nos finais de semana, levava Laura para tomar sorvete, ajudava Rosângela com as compras do mês e aos poucos foi ocupando um espaço que ela nem sabia que estava vazio. Mas havia algo que ainda pesava no peito de Rosângela. Algo que ela precisava resolver antes de permitir que aquilo se tornasse definitivo. O pai de Laura. Ele havia desaparecido quando descobriu a gravidez, e desde então, Rosângela carregava sozinha o peso da criação da filha. Ela nunca falava sobre ele, mas sabia que em algum momento precisaria. E esse momento chegou numa tarde de domingo, quando Laura, pela primeira vez, fez a pergunta que Rosângela temia. Eles estavam na casa de Edenilson, um apartamento espaçoso e aconchegante na Vila Madalena. Laura brincava na sala, enquanto Rosângela e Edenilson preparavam o almoço na cozinha. A menina parou de desenhar e olhou para Edenilson com aquela seriedade infantil que sempre antecedia perguntas difíceis. Edenilson, você vai ser meu pai? O silêncio que se instalou foi ensurdecedor. Rosângela largou a colher que segurava e se virou, o coração disparado. Edenilson abaixou-se até a altura de Laura e Rosângela viu algo em seus olhos que a fez segurar a respiração. Laura, eu não posso ser seu pai, ele disse com delicadeza, porque você já tem um pai, mesmo que ele não esteja aqui. Mas eu posso ser alguém que te ama, que cuida de você e que vai estar sempre que você precisar. Isso seria bom para você? Laura pensou por um momento e então assentiu. Seria, porque você já faz isso. Edenilson sorriu e os olhos dele brilharam com emoção. Então é isso que eu vou ser. Laura voltou a desenhar,
satisfeita com a resposta, como se aquilo resolvesse tudo. E talvez resolvesse. Rosângela sentiu as lágrimas escorrerem e saiu da cozinha rapidamente, indo até a varanda. Edenilson a seguiu alguns minutos depois. Rosângela, ele chamou suavemente. Ela limpou o rosto com as mãos, tentando se recompor. Desculpa, eu não esperava que ela fosse perguntar isso. Ela tinha que perguntar uma hora, Edenilson disse aproximando-se. E eu falei a verdade. Eu não posso apagar o passado, mas eu posso estar no presente. E no futuro, se você me deixar. Rosângela o encarou e viu nele algo que ela nunca imaginou encontrar. Não era paixão desenfreada, não era um amor de conto de fadas. Era algo mais profundo. Era parceria, era escolha. Era alguém que olhava para sua vida complicada e decidia ficar. Eu tenho medo, ela admitiu em voz baixa. Medo de que você canse. Medo de que um dia você perceba que isso é pesado demais. Edenilson segurou o rosto dela com as duas mãos, obrigando-a a encará-lo. Rosângela, eu passei a vida inteira construindo coisas, empresas, projetos, patrimônio, mas nada disso nunca me fez sentir completo. E então, eu te conheci. Eu conheci a Laura. E pela primeira vez, eu entendi o que é ter algo que realmente importa. Não é peso, é propósito. Ele fez uma pausa e a voz dele saiu mais baixa, mais intensa. Eu te amo. Eu amo vocês duas. E eu não vou desistir porque é difícil. Eu vou ficar porque é verdadeiro. Rosângela sentiu o mundo parar. Ninguém nunca havia dito aquilo para ela daquela forma, com tanta certeza, com tanta entrega. Eu também te amo, ela sussurrou, e ao dizer aquelas palavras, sentiu como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Edenilson a puxou para um abraço, e eles ficaram ali, na varanda, enquanto o sol de domingo iluminava a cidade lá embaixo. Não havia mais dúvidas, não havia mais medo paralisante. Havia apenas a decisão de seguir em frente, juntos. Quando voltaram para dentro, Laura levantou os olhos do desenho e sorriu. Vocês estão namorando? Rosângela riu, enxugando as últimas lágrimas. Tamos sim, filha. Que bom, Laura disse, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Porque eu gosto dele. Edenilson se ajoelhou ao lado dela. E eu gosto muito de você também, pequena. Laura entregou o desenho para ele. Era uma casa, com 3 pessoas de mãos dadas na frente. É a gente, ela explicou. Edenilson segurou o desenho como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E Rosângela viu os olhos dele marejarem. Naquela noite, depois que Laura adormeceu no sofá, Rosângela e Edenilson ficaram conversando na varanda. Ele segurava a mão dela, os dedos entrelaçados, e havia uma paz ali que Rosângela nunca imaginou sentir. Eu quero que vocês morem aqui, Edenilson disse de repente. Rosângela o olhou surpresa. Edenilson, eu sei que é rápido, e eu não quero te pressionar, mas eu não quero mais finais de semana. Eu quero todas as manhãs, quero acordar e ver vocês duas aqui. Quero ajudar a Laura com a lição de casa. Quero dividir a vida com você de verdade. Rosângela sentiu o coração acelerar. E se der errado? E se der certo? Ele rebateu, com um sorriso suave. Rosângela, a vida inteira é um risco, mas eu prefiro arriscar com você do que ter certeza sozinho. Ela ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo, e então sorriu. Tá bem, a gente vai morar com você. Edenilson a puxou para um beijo, e havia tanta promessa naquele gesto que Rosângela soube, com absoluta certeza, que aquela era a escolha certa. 2 semanas depois, Rosângela e Laura se mudaram para o apartamento de Edenilson. Foi um processo simples, porque elas tinham pouca coisa, mas cada caixa que era desempacotada parecia simbolizar um novo começo. Laura ganhou um quarto só para ela, decorado com as cores que escolheu, e ficou encantada com a novidade. Edenilson fez questão de montar a cama com ela, e Rosângela observou os dois rindo enquanto tentavam encaixar os parafusos, o coração transbordando de gratidão. Naquela noite, os 3 jantaram juntos pela primeira vez como uma família de verdade.
Não havia formalidades, não havia tensões, apenas conversas, risadas e a sensação de que aquilo era exatamente onde eles deveriam estar. Depois que Laura foi dormir, Rosângela e Edenilson ficaram na sala, abraçados no sofá. "Obrigada", ela disse em voz baixa. "Por quê?" "Por não desistir, por me mostrar que eu mereço isso." Edenilson a beijou na testa. "Você sempre mereceu, Rosângela. Só precisava de alguém que enxergasse isso." Eles ficaram ali, em silêncio, ouvindo o som da cidade lá fora. E Rosângela percebeu que, pela primeira vez em anos, ela não estava apenas sobrevivendo. Ela estava vivendo, de verdade. Tinha um emprego que amava, uma filha saudável e feliz, e um homem que escolheu ficar mesmo quando poderia ter ido embora. Não era um conto de fadas. Era melhor. Era real. Era construído com escolhas diárias, com paciência, com amor genuíno. E enquanto Edenilson segurava sua mão, Rosângela fechou os olhos e permitiu-se finalmente acreditar que o futuro podia ser bom, que ela não precisava carregar tudo sozinha, que merecia ser feliz. E que aquela felicidade, tão demorada, tão conquistada, era verdadeira. Laura dormia tranquila no quarto ao lado. Edenilson sorria ao lado dela. E Rosângela, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava em casa. Não no apartamento, não no lugar físico, mas naquele momento, naquele abraço, naquela família que eles escolheram construir juntos. E isso era tudo o que ela sempre quis, tudo o que ela precisava, e tudo o que finalmente tinha. 3 anos depois, Rosângela acordou com o som de risadas vindas da cozinha. Esfregou os olhos e olhou para o lado da cama. Vazio. Edenilson já estava de pé. Ela sorriu, levantou-se e seguiu o barulho. Na cozinha, encontrou a cena que havia se tornado rotina nos últimos anos. Edenilson tentando fazer panquecas enquanto Laura, agora com 8 anos, dava instruções como se fosse uma chefe profissional. "Pai, você queimou de novo", a menina disse, com aquele tom sério que arrancava risadas dele. Edenilson olhou para Rosângela na porta e fez uma careta exagerada. "Sua filha acha que eu não sei cozinhar." "Ela não acha, amor. Ela tem certeza", Rosângela respondeu rindo. Laura correu até a mãe e a abraçou. "Bom dia, mãe. O pai está tentando fazer café da manhã especial por causa do aniversário." Rosângela olhou para Edenilson confusa. "Aniversário?" Ele largou a espátula e caminhou até ela, puxando-a pela mão até a sala. Ali, sobre a mesa de centro, estava uma caixa pequena embrulhada com papel dourado. Rosângela sentiu o coração acelerar. 3 anos, Edenilson disse, segurando as 2 mãos dela. 3 anos desde que vocês mudaram para cá. 3 anos desde que eu acordei todo dia, sabendo que não estava mais sozinho. Rosângela sentiu os olhos arderem. Ele se ajoelhou e Laura apareceu ao lado deles com um sorriso enorme. "Rosângela Costa, você me ensinou o que é viver de verdade. Você me mostrou que família não é só sangue, é escolha. E eu escolho você, todo dia, para sempre." Ele abriu a caixinha, revelando uma aliança simples, mas linda. "Casa comigo?" Rosângela mal conseguiu falar. "Sim, 1000 vezes sim." Laura gritou de alegria e se jogou no abraço dos dois. "Eu vou ser da minha, eu já escolhi o vestido." Edenilson riu, beijando a testa de Rosângela. "Ela está planejando esse casamento faz 2 meses. Você contou para ela antes de me pedir?" Rosângela perguntou, entre risos e lágrimas. "Precisava da aprovação dela primeiro." Ele respondeu sério. "Se ela dissesse não, eu esperaria." Laura balançou a cabeça. "Eu nunca ia dizer não. Você já é da família." 6 meses depois, eles se casaram numa cerimônia pequena, no mesmo Parque Ibirapuera, onde tudo havia começado. Laura foi da minha, como havia prometido, e carregou as alianças com a seriedade de quem levava a missão mais importante do mundo. Rosângela usou um vestido simples, branco, e quando Edenilson a viu caminhando em direção a ele, teve que segurar as lágrimas. A mãe dele, que havia sido sua inspiração para tudo, estava na primeira fileira, chorando de felicidade.
Quando Edenilson colocou a aliança no dedo de Rosângela, sussurrou: "Obrigado por me deixar entrar." Ela sorriu, com os olhos brilhando. Obrigada por não desistir. 2 anos depois do casamento, Rosângela descobriu que estava grávida. Foi uma surpresa, mas uma surpresa bem-vinda. Laura ficou eufórica com a ideia de ser irmã mais velha. Edenilson, que nunca havia se imaginado como pai biológico, se viu maravilhado com a possibilidade. O menino nasceu numa tarde de primavera. Eles o chamaram de Miguel. Era calmo, de olhos escuros como o pai, e Laura assumiu o papel de irmã protetora com uma dedicação que emocionava Rosângela todos os dias. Edenilson segurava o filho nos braços e olhava para Rosângela com uma gratidão que não precisava de palavras. Ele havia construído um império profissional, mas aquela família, era sua maior realização. Hoje, numa manhã ensolarada de sábado, Rosângela está na varanda do apartamento que agora é oficialmente deles. Laura está no quarto ajudando Miguel, que tem 3 anos, a montar um quebra-cabeça. Edenilson sai da cozinha com 2 xícaras de café e senta-se ao lado dela. "No que você está pensando?" ele pergunta. Rosângela olha para ele e sorri. Em como a vida muda, em como há 5 anos eu estava lutando sozinha, achando que nunca ia encontrar um lugar onde eu pudesse só ser. Edenilson entrelaça os dedos nos dela. E agora? Agora eu sei que encontrei. Eles ficam ali em silêncio, ouvindo as risadas das crianças lá dentro. Rosângela continua trabalhando na Martins Incorporações, agora como diretora de projetos. Laura estuda numa escola excelente e sonha em ser arquiteta. Miguel está descobrindo o mundo com aquela curiosidade infantil que encanta a todos. E Edenilson, que um dia achou que jamais teria uma família, acorda todos os dias grato por ter sido teimoso o suficiente para não deixar Rosângela escapar. "Você acha que a gente fez certo?" Rosângela pergunta de repente. Edenilson franze a testa. "Certo como? Em arriscar, em confiar, em construir isso tudo." Ele aperta a mão dela com delicadeza. "Rosângela, eu não acho que a gente fez certo. Eu tenho certeza. Porque tudo o que importa está aqui. Você, Laura, Miguel. O resto é detalhe." Ela encosta a cabeça no ombro dele. E eles ficam assim, apenas existindo naquele momento perfeito. Não é um conto de fadas. Nunca foi. É uma vida real, com desafios, compromissos e escolhas diárias de permanecer. Mas é deles. E é suficiente. É mais do que suficiente. É tudo.